Você viveu sua vida inteira sendo ensinado que precisa de milagres, que sua própria existência é uma exceção cósmica, um evento tão improvável que só poderia ter acontecido através de uma intervenção divina que quebrou as leis naturais. Mas e se eu te disser que essa crença, por mais reconfortante que possa parecer, é a raiz de toda a sua separação do mundo? E se te revelar que Spinoza, há mais de 300 anos, já havia descoberto o segredo que dissolve essa ilusão de uma vez por todas? A verdade é que você não precisa de milagres porque você é o milagre. Não no sentido de uma exceção às leis naturais, mas como a expressão mais refinada dessas mesmas leis. Você é a natureza se conhecendo através de olhos humanos, a realidade única experimentando a si mesma através da sua consciência. Spinoza chamou isso de Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. E essa pequena frase latina carrega o poder de dissolver séculos de separação artificial entre o sagrado e o comum. Mas por que essa verdade foi enterrada sob camadas de mitos e dogmas? Porque existe um terror primordial no coração humano. O medo da morte, do desconhecido, da nossa própria insignificância diante da vastidão do cosmos. E onde há medo, há sempre alguém pronto para transformá-lo em poder. Os mitos de criação não nasceram para explicar a realidade. Eles nasceram para explicar o medo, para transformar o terror em narrativa, o caos em ordem, a impotência em esperança de salvação. Mas essa engenharia simbólica cobra um preço terrível. Ela transforma você em um mendigante cósmico, sempre implorando por graças de um Deus distante, sempre se sentindo inadequado diante de um mistério que foi deliberadamente colocado fora do seu alcance. Porque quando você acredita que sua origem é miraculosa, no sentido de sobrenatural, você automaticamente aceita que precisa de intermediários para acessar o sagrado. Você aceita que há uma hierarquia cósmica na qual você ocupa um lugar inferior. Você aceita que sua salvação depende da obediência a autoridades que afirmam ter acesso exclusivo ao divino. Spinoza percebeu que toda essa arquitetura de poder desmorona quando você compreende uma verdade simples. Não há fora de onde um milagre pudesse descer. Se Deus é a própria natureza, se tudo o que existe é expressão da mesma substância única e infinita, então não há separação entre Criador e criação, entre sagrado e profano, entre natural e sobrenatural. Isso não significa que Spinoza negava Deus. Pelo contrário, ele estava expandindo o conceito de Deus para incluir tudo que existe. Mas ao fazer isso, ele estava simultaneamente dissolvendo a necessidade de mediação religiosa. Se você é uma expressão de Deus tanto quanto qualquer papa, profeta ou guru, então por que precisaria da permissão deles para acessar o divino? A origem humana, nessa perspectiva, não é um evento excepcional que quebrou as leis naturais. É o resultado inevitável dessas mesmas leis operando em sua máxima complexidade e beleza. A mesma força que faz as estrelas brilharem no espaço também faz seu coração bater no peito. A mesma inteligência que organiza galáxias inteiras também se expressa através dos seus pensamentos, neste exato momento. Deus, sive natura, não é apenas uma frase latina elegante. É uma bomba conceitual que explode toda a estrutura de separação sobre a qual nossa civilização foi construída. Quando Spinoza disse que Deus e natureza são a mesma coisa, ele não estava diminuindo Deus, estava elevando a natureza à categoria do divino. Isso significa que você não precisa procurar o sagrado em lugares especiais, em momentos excepcionais, através de rituais complexos. O sagrado está presente no momento em que você respira, no modo como a luz entra pela janela, na forma como seu corpo se cura automaticamente de pequenos ferimentos, sem que você precise pensar sobre isso. Tudo é uma única substância com infinitos atributos, dos quais conseguimos perceber apenas dois: pensamento e extensão. Sua mente e seu corpo não são duas coisas diferentes lutando entre si. São dois aspectos da mesma realidade, como duas faces da mesma moeda.
E essa moeda é feita do mesmo material cósmico que compõe tudo o que existe. Se não há duas ordens, uma natural e outra sobrenatural, então não precisamos postular eventos excepcionais para explicar a origem da humanidade. Não precisamos imaginar um momento específico, no tempo em que algo de fora da natureza interveio para criar a primeira consciência humana. Precisamos apenas reconhecer que a consciência é uma propriedade emergente de processos naturais suficientemente complexos. A sensação de milagre que você sente ao contemplar sua própria existência não vem de uma violação das leis naturais. Vem da sua ignorância sobre níveis de ordem e complexidade que ainda não compreendemos completamente. O que parece impossível hoje pode ser perfeitamente compreensível amanhã. Mas isso não diminui a magnificência do fenômeno, apenas a torna mais acessível. Pense no seu próprio corpo. Neste momento, bilhões de células estão cooperando de forma perfeita para manter você vivo. Seu sistema imunológico está identificando e eliminando ameaças que você nem sabe que existem. Seu cérebro está processando informações sensoriais, formando memórias, regulando emoções, tudo ao mesmo tempo. Isso não é um milagre no sentido sobrenatural, mas é infinitamente mais impressionante do que qualquer mágica porque é real. É verificável e está acontecendo agora. Mas por que é tão difícil aceitar essa visão natural da nossa origem? Por que continuamos nos agarrando à ideia de que precisamos de milagres? A resposta está no medo, especificamente no modo como o medo da morte foi instrumentalizado por sistemas de controle ao longo da história. O medo da morte é talvez a emoção mais primitiva e universal que existe. É o que mantém você vivo, o que te faz evitar perigos, o que te motiva a cuidar de si mesmo. Mas esse medo também pode ser manipulado. E foi isso que aconteceu em grande escala ao longo da civilização humana. A religião institucionalizada percebeu que podia vender imortalidade em troca de obediência. O contrato é simples. Obedeça às nossas regras, aceite nossa autoridade, reprima seus impulsos naturais, e nós garantimos que você viverá para sempre em um paraíso depois da morte. É um negócio tentador, especialmente quando você está aterrorizado pela perspectiva do fim da sua existência. Mas esse contrato psicológico produz submissão. Ele desloca sua atenção do presente, onde você tem poder real, para um futuro hipotético que só pode ser acessado através da mediação de autoridades que afirmam ter conhecimento exclusivo sobre ele. E enquanto você está olhando para o céu, esperando por salvação, você deixa de ver o paraíso que já existe ao seu redor. Para manter esse sistema funcionando, foi necessário desenvolver uma tecnologia psicológica sofisticada, a culpa manufaturada. Você não nasce se sentindo culpado por existir. Você aprende isso. E uma vez que aprende, essa culpa é cuidadosamente mantida em níveis que sustentam a dependência, nunca completamente erradicada. O mecanismo é engenhoso. Primeiro, impulsos naturais são redefinidos como pecado. A sexualidade, a raiva, o desejo de autonomia, até mesmo a alegria espontânea, tudo isso é classificado como evidência da sua natureza corrupta. Então, você é ensinado a sentir culpa por ter esses impulsos. E finalmente é oferecida uma solução: a obediência às autoridades que prometem te limpar dessa culpa. O resultado é devastador. Você transfere o eixo ético do entendimento. Isso é benéfico ou prejudicial? Para o medo. Isso é permitido ou proibido? E quando você opera a partir do medo em vez da compreensão, sua capacidade de autodeterminação fica travada. Mas se você aceita a visão de Spinoza, de que é uma expressão natural da mesma substância divina que permeia tudo, então não há nada em você que precise ser limpo ou salvo. Há apenas aspectos que precisam ser compreendidos e integrados. A culpa dá lugar ao discernimento. O medo da punição é substituído pelo amor à sabedoria. Mesmo a oração, que deveria ser um momento de comunhão íntima com o divino, foi distorcida em um exercício de mendicância cósmica.
A oração convencional te transforma em um pedinte que negocia com um gerente celestial, oferecendo devoção em troca de favores materiais ou espirituais. Mas se Deus é a própria natureza, se você é uma expressão do divino, então a oração correta não é um pedido. É um ajuste de sintonia. É um alinhamento da sua consciência com o fluxo natural da realidade. É reconhecer que você não está separado daquilo para o qual está orando. A gratidão antecipada, nesse contexto, não é uma técnica de manifestação mágica. É uma reorientação da percepção que te permite ver possibilidades que já existem ao seu redor. Quando você agradece antecipadamente, você está sintonizando sua atenção para abundâncias que podem ter passado despercebidas. Isso muda quem percebe, não necessariamente o que acontece. O amor verdadeiro nessa perspectiva é incondicional porque reconhece a unidade subjacente de tudo que existe. Quando você vê o outro como uma expressão da mesma substância divina que você é, amar deixa de ser uma escolha emocional e se torna um reconhecimento ontológico. Você não ama o outro, apesar das diferenças. Você ama o outro porque reconhece a si mesmo nele. O amor condicionado, por outro lado, é chantagem disfarçada. É o obedeça para ser amado que permeia tantos relacionamentos humanos e praticamente todas as relações entre indivíduos e instituições religiosas. Esse amor não é amor. É um contrato comercial onde afeto é trocado por conformidade. Quando você compreende que sua origem não requer milagres sobrenaturais, você também compreende que não precisa merecer amor. Você não precisa provar seu valor através da obediência a códigos morais arbitrários. Você é digno de amor pelo simples fato de existir, porque sua existência é uma expressão do mesmo amor que move o universo. O medo da morte perde muito de sua força quando você compreende que morte não é falha nem punição. É simplesmente uma fase de transformação na continuidade da consciência. Você não é um corpo que possui uma alma. Você é consciência que está temporariamente se expressando através de uma forma corporal específica. Quando essa forma se dissolve, o que você realmente é, consciência, energia, informação, não desaparece, transforma-se. É como uma gota d'água que retorna ao oceano. A gota individual pode perder sua forma específica, mas a água continua sendo água. O oceano não fica menor quando a gota se dissolve, fica infinitesimalmente maior. Isso não é uma crença consoladora. É uma compreensão baseada na observação direta da natureza. Energia não se cria nem se destrói. Apenas se transforma. Informação não desaparece. Apenas muda de suporte. Você está tão conectado à trama da realidade que sua individualidade atual é apenas uma das infinitas formas que sua essência mais profunda pode assumir. Os milagres não quebram leis naturais. Revelam camadas de ordem que ainda não medimos adequadamente. Seu corpo realiza milagres cotidianos de cura e coordenação que seriam impossíveis de replicar com nossa tecnologia atual. Sua mente processa informações e forma conexões de maneiras que ainda estamos apenas começando a compreender. Esses fenômenos ocorrem mais frequentemente quando há alinhamento entre consciência e fluxo natural da vida, não quando há desespero ou súplica. Eles aparecem menos como exceções às regras naturais e mais como expressões sofisticadas do que você naturalmente é, quando não está resistindo ao seu próprio ser. Pense na cura espontânea. Quando acontece, não é porque as leis da biologia foram suspensas. É porque recursos internos de cura que sempre estiveram presentes foram ativados por uma combinação de fatores, possivelmente incluindo estado mental, ambiente, nutrição, descanso, ou simplesmente o momento certo no ciclo natural do organismo. O propósito, nessa visão, não vem de fora como uma tarefa imposta por uma autoridade cósmica. Ele emerge naturalmente quando você é plenamente o que é, no momento em que é. Em vez de buscar o propósito, a orientação é viver a natureza autêntica e deixar que o valor surja do alinhamento.
Isso é simultaneamente mais simples e mais desafiador do que seguir um plano de vida pré-determinado. É mais simples porque você não precisa adivinhar o que alguma entidade externa espera de você. É mais desafiador porque você precisa ter coragem de ser autêntico em um mundo que recompensa a conformidade. Seu propósito não é algo que você descobre através de meditação profunda ou revelação mística. É algo que você expressa através de ações alinhadas com sua natureza mais profunda. E você reconhece esse alinhamento pela qualidade de energia que ele gera. Uma energia que conecta, que sustenta, que se renova em vez de se esgotar. A felicidade, nessa perspectiva, não é um prêmio que você recebe por obedecer às regras cósmicas. É o próprio estado alinhado, o sinal de que sua vida está em harmonia com sua natureza essencial. O prazer verdadeiro deriva de abundância interna, não de fuga de desconfortos ou aquisição de objetos externos. Isso explica por que prazeres baseados em fuga, drogas, compras compulsivas, sexo desconectado, entretenimento que anestesia, deixam você mais vazio depois que o efeito passa. Eles não surgem de abundância, surgem de carência. Eles não conectam você a nada maior. Isolam você na sua própria necessidade. Mas quando você se alinha com sua natureza essencial, a alegria que surge é sustentável. Ela não precisa ser perseguida porque emerge espontaneamente. Ela não te isola porque te conecta à mesma fonte de vitalidade que anima toda a vida. É uma alegria que integra, que inclui, que se expande naturalmente para abraçar tudo ao seu redor. A liberdade genuína, na visão de Spinoza, implica assumir total responsabilidade pela sua experiência, sem projetar culpas em instâncias externas. Isso assusta muitas pessoas, porque remove todas as desculpas. Você não pode mais culpar Deus, o destino, a sociedade ou seus pais pelos padrões que você escolhe perpetuar. Mas essa mesma responsabilidade total é o que torna desnecessários todos os mecanismos de controle externo. Quando você assume responsabilidade completa pela qualidade da sua experiência, você não precisa de autoridades para dizer o que é certo ou errado. Você desenvolve discernimento baseado nos resultados reais das suas escolhas. Essa liberdade é a antítese da liberdade adolescente de fazer o que eu quiser. É a liberdade madura de escolher conscientemente as consequências que você está disposto a abraçar. É a liberdade de criar sua vida de acordo com princípios que você compreende e valores que você realmente incorpora. A ética, nesse framework, brota naturalmente da compreensão de que ferir o outro é ferir a si mesmo, pois tudo é expressão da mesma substância. Você não precisa de mandamentos externos para saber que causar sofrimento desnecessário é contraproducente. Quando você reconhece sua unidade fundamental com tudo que existe, a ação correta surge por inteligência prática e amor, não por medo de punição. Isso não leva ao relativismo moral. Pelo contrário, estabelece uma base ética mais sólida do que qualquer sistema baseado em autoridade externa. Porque você pode observar diretamente os efeitos das suas ações na teia de relacionamentos da qual você faz parte. Você pode ver como certas atitudes geram harmonia e como outras geram conflito. A ética da interdependência é prática, não teórica. Ela se baseia na observação de que seu bem-estar está intimamente conectado ao bem-estar de tudo que te cerca. Cuidar do ambiente é cuidar da extensão do seu próprio corpo. Cuidar dos outros é cuidar de expressões da mesma consciência que você é. Mas talvez o insight mais perturbador de Spinoza seja sua exposição do que podemos chamar de marketing do sagrado. O produto vendido é dependência, e o preço é a liberdade presente. A engenharia da culpa e do medo sustenta toda uma economia espiritual baseada na premissa de que você é fundamentalmente defeituoso e precisa de ajuda externa para se tornar inteiro. Ao esquecer sua própria natureza divina, você aceita mediadores que prometem curar um defeito que não existe. Você paga com sua autonomia presente por promessas de salvação futura. E quanto mais você paga,
mais dependente se torna, porque o sistema é projetado para nunca realmente resolver o problema que afirma resolver. Se o problema fosse realmente resolvido, o sistema perderia seus clientes. Por isso, a salvação é sempre adiada para depois da morte, onde não pode ser verificada. Por isso, a iluminação é sempre apresentada como um estado excepcional, que requer anos de prática sob orientação de autoridades especializadas. Por isso, a conexão com o divino é sempre mediada por instituições que cobram pela mediação. O eixo da verdadeira transformação não é tornar-se outro, mas lembrar-se do que sempre foi, uma expressão da vida total em modo humano. Quando cessa a resistência a essa realidade fundamental, a felicidade aparece como estado natural da consciência. Essa lembrança não vem através de estudos complexos ou práticas esotéricas, vem através da suspensão temporária de todas as ideias que você foi ensinado sobre o que deveria ser, permitindo que o que você realmente é se revele por si mesmo. É menos uma conquista e mais um relaxamento. Você não precisa se tornar divino porque já é uma expressão do divino. Você não precisa se conectar com o sagrado porque nunca foi separado dele. Você não precisa encontrar seu propósito porque seu propósito é existir como a expressão única da consciência universal que você é. Pensar origem sem milagre é pensar processos encadeados, fluxos contínuos, desenvolvimentos naturais. A natureza que faz estrelas brilharem também faz seu coração bater e sua mente pensar. Nada entra de fora para iniciar a humanidade. Apenas se combinam formas e modos da mesma substância infinita em padrões cada vez mais complexos e sofisticados. Sua origem é a origem de tudo. O mesmo impulso criativo que formou galáxias também formou sua personalidade única. A mesma inteligência que regula ecossistemas inteiros também regula seu metabolismo. Você não é uma exceção à natureza. Você é a natureza se especializando em uma forma particular de autoconsciência. Isso não diminui sua singularidade. Pelo contrário, torna sua individualidade ainda mais preciosa, porque você é uma expressão irrepetível de algo infinito. Você é uma perspectiva única sobre a totalidade da existência, uma janela específica através da qual o universo se conhece. Sem dualismo, mente e corpo são modos de um mesmo real, como dois aspectos do mesmo processo, evitando hierarquias artificiais que colocam o espírito acima de matéria ou vice-versa. Isso explica por que a cura pode emergir do alinhamento psíquico com processos fisiológicos naturais. Seu corpo não é uma prisão para sua alma. Sua alma não é um fantasma controlando uma máquina. Corpo e mente são duas formas de descrever a mesma coisa. Você, de perspectivas diferentes. Quando você cuida de um, automaticamente está cuidando do outro. Quando um está desalinhado, o outro reflete esse desalinhamento. Essa compreensão unificada permite uma abordagem mais integrada de saúde e bem-estar. Em vez de tratar sintomas físicos e psicológicos separadamente, você pode trabalhar com a pessoa integral que você é, reconhecendo que toda manifestação é expressão de um padrão subjacente único. A crítica ao humancentrismo místico desfaz a ideia de exceção ontológica que coloca humanos acima ou fora da natureza. Humanos são natureza se conhecendo através de um ponto de vista particular. O extraordinário não nos separa do mundo. Revela a profundidade extraordinária do que já somos como expressões naturais da criatividade cósmica. Você é especial não porque é diferente da natureza, mas porque é a forma mais sofisticada de autoconsciência natural que conhecemos. Você é o universo despertando para si mesmo através de um sistema nervoso específico. Você é a evolução se tornando consciente de seu próprio processo. Essa perspectiva gera humildade e responsabilidade simultaneamente. Humildade porque você reconhece que é parte de algo infinitamente maior do que você. Responsabilidade porque você é a parte desse sistema maior que desenvolveu a capacidade de escolha consciente. Quando a divindade é imanente em tudo que existe,
a necessidade de representantes exclusivos do sagrado se dissolve, reduzindo drasticamente a base de poder clerical. A autoridade espiritual passa do dogma para o discernimento, da hierarquia para a responsabilidade pessoal. Isso não significa anarquia espiritual. Significa que a autoridade genuína surge da sabedoria demonstrada, não da posição institucional. Significa que você pode aprender com quem tem insights valiosos, sem precisar entregar sua autonomia para eles. Significa que o critério para seguir um ensinamento não é a autoridade de quem o propõe, mas a verificabilidade dos resultados que ele produz. Essa democratização do sagrado assusta estruturas de poder baseadas em monopólio do acesso ao divino, mas liberta indivíduos para desenvolver relacionamento direto com a fonte de toda a existência, eliminando intermediários desnecessários e taxas de acesso artificiais. Nesse novo paradigma, culpa dá lugar a arrependimento lúcido que leva ao reparo. Medo se transforma em cuidado informado que preserva a vida sem paralisar a ação. Desejo se purifica através da compreensão, distinguindo impulsos autênticos de compulsões programadas. O critério ético se torna simples. O que amplia a vida, conecta, sustenta e renova é benéfico. O que reduz, isola, esgota e destrói é prejudicial. Não há julgamento moral abstrato, apenas observação prática dos efeitos que suas escolhas produzem na qualidade da experiência sua e dos outros. Isso não é hedonismo disfarçado. Prazeres que destroem a capacidade de prazer futuro falham no teste da sustentabilidade. Alegrias que isolam você dos outros falham no teste da conexão. Satisfações que exigem anestesia da consciência falham no teste da autenticidade. Como traduzir essas compreensões em práticas concretas? Primeiro, pausar regularmente para sentir o corpo e o ambiente, lembrando a interdependência concreta de tudo que sustenta sua vida. Isso não é meditação complicada. É simplesmente prestar atenção ao que já está acontecendo. Segundo, cultivar gratidão antecipada, não como técnica de manifestação mágica, mas como ajuste de foco para perceber possibilidades reais que podem estar sendo negligenciadas. Agradecer pelo que pode emergir prepara sua atenção para reconhecer oportunidades quando elas aparecem. Terceiro, examinar regularmente seus desejos, distinguindo o que é genuinamente seu daquilo que foi implantado por sistemas de validação externa. Perguntar: isso surge da minha natureza autêntica ou de programações que absorvi? Quarto, incorporar atos mínimos de cuidado amoroso na rotina diária. Pequenos gestos que unem percepção ética com ação prática, lembrando que ética não é teoria abstrata, mas exercício contínuo de reconhecimento da unidade. Os mitos de criação podem ser lidos como documentos políticos, não relatos literais de eventos cósmicos. O façamos plural do Gênesis, por exemplo, pode indicar montagem narrativa posterior para estabelecer estruturas de poder, não revelação direta de processo criativo. Essa releitura histórica desarma estratégias de autoridade que se ancoram em exclusividade de revelação. Se os textos sagrados são composições humanas, respondendo a necessidades específicas de épocas específicas, então podem ser apreciados por sua sabedoria simbólica, sem serem tomados como descrições factuais de realidades metafísicas. Isso permite que você mantenha o valor inspiracional da tradição, sem se tornar refém de interpretações literais que conflitam com o conhecimento empírico ou oprimem a autonomia individual. Grande parte da dor humana surge da resistência a fatos passados, ou da exigência de que a realidade seja diferente do que é. Essa briga com o real perpetua a ruminação mental que esgota a energia, sem produzir transformação efetiva. Suspender essa resistência não significa passividade. Significa aceitar o que já aconteceu como ponto de partida para escolhas presentes, em vez de gastar energia tentando alterar eventos que já se concluíram. Libera energia para transformação concreta em vez de protesto abstrato. Dor física e emocional podem sinalizar necessidade de mudança,
mas sofrimento psicológico prolongado geralmente indica resistência mental a mudanças que já estão ocorrendo. Aprender a distinguir dor informativa de sofrimento autoproduzido é habilidade fundamental para a navegação consciente da vida. A glorificação cultural do martírio serve para dar sensação de importância, sem exigir mudança real, travando o fluxo natural de alegria criadora. O critério não deveria ser sofrer, mas amadurecer. Dor pode sinalizar desalinhamento, não mérito moral. Esse padrão é especialmente pernicioso, porque transforma sofrimento em identidade, fazendo com que a pessoa resista inconscientemente à cura ou resolução, porque isso ameaçaria seu senso de quem é. Eu sou alguém que sofre, se torna mais importante do que eu sou alguém que vive plenamente. A verdadeira espiritualidade não glorifica sofrimento. Trabalha inteligentemente para reduzi-lo onde possível e transformá-lo em sabedoria onde inevitável. O objetivo não é acumular dor como currículo espiritual, mas aprender a responder à vida com cada vez menos resistência e mais amor. Seu organismo já coopera naturalmente com leis profundas: regeneração celular, neuroplasticidade, homeostase. Sua consciência pode aprender a acompanhar esse concerto interno, em vez de interferir com preocupações e tensões desnecessárias. Quando você se alinha com esses ritmos naturais, escolhas se tornam mais evidentes e coincidências mais frequentes. Não porque você está manipulando realidade externa, mas porque está parando de interferir com sincronizações que já estão acontecendo naturalmente. Seu corpo é professor de presença, sempre operando no agora, sempre respondendo ao que realmente está acontecendo em vez do que você pensa que deveria estar acontecendo. Aprender sua linguagem é recuperar acesso à inteligência mais antiga e confiável do que pensamento conceitual. Você morre continuamente nas identidades que ficam obsoletas. Viver conscientemente é consentir com renascimentos sucessivos de percepção, permitindo que versões ultrapassadas de você se dissolvam para dar espaço a expressões mais autênticas. A morte final simplesmente replica esse padrão em escala maior, sem anular o valor dos instantes que você experienciou. Cada momento de consciência plena é completo em si mesmo, não precisando de continuidade infinita para ter significado. Aprender a morrer em vida, nas opiniões, nos apegos, nas versões de si mesmo que não servem mais, é preparação para morrer em paz quando chegar a hora. É também o segredo para viver com mais vitalidade, porque energia não fica presa em formas que já cumpriram seu propósito. Cada momento carrega seu próprio propósito: estar plenamente presente ao que emerge e responder com o melhor entendimento disponível. Isso substitui a ansiedade do grande propósito de vida, por fidelidade prática e compassiva ao que está pedindo atenção agora. Seu propósito não é uma missão cósmica grandiosa que você precisa descobrir através de busca espiritual. É a capacidade de responder com amor e inteligência ao que quer que esteja acontecendo em sua experiência presente. É simples, mas não é fácil. Quando você para de procurar propósito no futuro e começa a viver propósito no presente, paradoxalmente, sua vida adquire direção e significado mais profundos. Porque você não está mais adiando vida real para perseguir vida imaginária. É legítimo estar em paz sem ter ganhado isso através de sofrimento ou esforço extraordinário. Alegria não precisa de atestado de sacrifício prévio para ser válida. A cultura do adiamento esvazia a vida presente e transforma a esperança em ferramenta de controle. Você tem direito inato à felicidade pelo simples fato de existir. Não precisa provar que merece através de realizações, comportamento perfeito ou serviço aos outros. Essas coisas podem emergir naturalmente de uma vida alinhada, mas não são pré-requisitos para a paz interior. A crença de que precisa sofrer para merecer alegria é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Ela mantém você em estado perpétuo de preparação para a vida, em vez de viver a vida que está disponível agora. Quando você se vê no outro,
Cuidado deixa de ser dever moral e se torna consequência natural da visão não separada. Políticas públicas e convivências pessoais podem derivar dessa base. Menos punição, mais prevenção inteligente. Isso não é idealismo ingênuo. É reconhecimento de que sistemas baseados em punição e exclusão perpetuam os problemas que afirmam resolver, criando ciclos de violência e ressentimento. Sistemas baseados em inclusão e restauração quebram esses ciclos, endereçando causas em vez de apenas reprimir sintomas. Quando você reconhece que a pessoa que está causando problemas é também uma expressão da mesma consciência que você, sua resposta muda de vingança para correção, de exclusão para integração, de julgamento para compreensão. Quanto mais pessoas reconhecem a imanência do sagrado, menos sentido fazem mediações monopolizadas do acesso ao divino. O sistema que depende de déficit ontológico perde sustentação quando a memória do ser retorna à consciência coletiva. Isso não acontece através de revolução violenta, mas através de evolução gradual da consciência. Quando um número suficiente de pessoas reconhece sua natureza divina inerente, instituições baseadas na negação dessa natureza se tornam irrelevantes. É um processo que já está em andamento. Cada pessoa que desperta para sua verdadeira natureza contribui para um campo de consciência que facilita o despertar de outras. É contágio positivo, propagação de lucidez, epidemia de sanidade. A verdade liberta, mas primeiro responsabiliza. Sem bodes expiatórios externos, resta a maturidade de escolha. O desconforto inicial dessa total responsabilidade vale a travessia, porque evita décadas perseguindo soluções para problemas que foram inventados por sistemas de controle. Aceitar responsabilidade total pela qualidade da sua experiência é assustador, porque remove todas as desculpas. Mas é também libertador, porque remove todas as limitações impostas por autoridades externas. Você se torna autor da sua própria vida, em vez de personagem na história de outra pessoa. Essa verdade pode ser inicialmente desconfortável, mas o desconforto é temporário. A liberdade e a autenticidade que emergem são permanentes. Não é preciso destruir o velho através de confronto direto. Basta encarnar o novo até que o antigo se torne irrelevante. O exemplo vivo se propaga como contágio benéfico, acelerando o ponto de inflexão coletivo. Revolução real acontece na consciência, não nas ruas. Quando você para de dar energia para sistemas que não servem mais, eles perdem vitalidade naturalmente. Quando você começa a viver de acordo com uma visão mais sã da realidade, essa visão se torna magnética para outros. Mudança sustentável acontece de dentro para fora, da consciência para a ação, do individual para o coletivo. É mais lenta do que revolução violenta, mas é também mais duradoura e menos destrutiva. Alguns princípios práticos emergem dessa visão. Primeiro, não terceirizar o sentido. Investigar diretamente a experiência antes de adotar crenças herdadas. Segundo, reverter a economia da culpa, substituindo por responsabilidade que repara e aprende. Terceiro, praticar gratidão lúcida. Agradecer pelo que é real sem negar o que precisa mudar. Quarto, reconhecer o ambiente como extensão do próprio corpo, praticando atos mínimos de cuidado ecológico. Quinto, usar linguagem que reconhece o outro como expressão da mesma vida, educando sua própria percepção, através do modo como você se refere às pessoas e situações. O objetivo educacional se torna ensinar a decidir, não a obedecer. Cultivar discernimento, não medo. Fortalecer autonomia, não dependência. A liberdade se aprende praticando escolhas pequenas e assumindo suas consequências. Isso requer coragem dos educadores, porque é mais fácil transmitir regras fixas do que desenvolver capacidade de julgamento. Mas regras fixas preparam pessoas para mundos estáticos, e o mundo real está sempre mudando. Educação para a liberdade.
Prepara pessoas para navegar em certeza com inteligência e adaptabilidade, em vez de buscar sempre autoridades externas para tomar decisões por elas. A alegria que integra e expande é bússola confiável de alinhamento. A que isola e esgota é distração que cobra juros. Esse critério simples pode reorientar hábitos, relacionamentos e projetos de vida. Isso não é hedonismo irresponsável. Alegria autêntica nunca prejudica ninguém porque surge de abundância, não de escassez. Ela não precisa ser protegida através da exclusão de outros porque não é baseada em recursos limitados. Usar alegria como critério é usar o feedback direto da vida sobre se você está vivendo em harmonia com sua natureza essencial. É mais confiável do que regras abstratas, porque se baseia em resultados experimentais verificáveis. Um coletivo que se reconhece como expressão da mesma vida reconfigura naturalmente sistemas de justiça, saúde e economia para favorecer florescimento ao invés de controle. Punição cede espaço a ecologias de cuidado, prevenção e restauração. Isso não é utopia impossível. É resultado natural de consciência expandida, aplicada a problemas sociais. Quando você reconhece que sua prosperidade está conectada à prosperidade de todos, políticas que beneficiam todos se tornam óbvias. Sociedade desperta não surge através de imposição de ideologias, mas através de evolução de consciência que torna certas formas de organização social naturais e outras obsoletas. O milagre da origem pode ser apreciado como metáfora potente sem ser tomado literalmente. O real já é suficientemente extraordinário sem precisar violar suas próprias leis. Respeitar o simbolismo sem travar a inteligência preserva o melhor da tradição sem suas amarras limitantes. Isso permite que você mantenha conexão com sabedoria tradicional sem se tornar refém de interpretações que conflitam com conhecimento empírico ou oprimem desenvolvimento pessoal. Você pode honrar a tradição superando-a. Mitos são mapas, não territórios. Quando você confunde mapa com território, perde tanto a utilidade do mapa quanto o acesso direto ao território que ele representa. Uma prática diária simples é sentar em silêncio e sentir a vastidão que sustenta cada sensação, pensamento e batimento cardíaco. Esse reconhecimento direto reduz compulsão por mediação externa e legitima sua própria experiência. Silêncio não é ausência de som. É presença total ao que está acontecendo sem adicionar comentário mental. Nesse silêncio, você pode perceber a inteligência que opera através de você sem sua interferência consciente. Essa inteligência é a mesma que faz plantas crescerem em direção à luz, que regula marés através da influência lunar, que organiza complexidade inimaginável em cada célula do seu corpo. Reconhecê-la é reconhecer sua verdadeira natureza. No desenvolvimento natural, crer cede lugar a ver, e ver amadurece em ser. Encarnar a visão nas escolhas e relacionamentos cotidianos. Sem essa encarnação prática, a verdade permanece teórica e não transforma vida alguma. Conhecimento que não se torna sabedoria através da aplicação é entretenimento intelectual. Sabedoria que não se torna amor através da prática é filosofia estéril. Amor que não se torna ação através do compromisso é sentimentalismo vazio. O teste final de qualquer insight espiritual é se ele torna você mais amoroso, mais útil, mais presente, mais capaz de contribuir para o bem-estar geral. Tudo o resto é masturbação mental disfarçada de espiritualidade. Transformação real acontece através de micro-revoluções diárias. Transformar pedidos em alinhamento. Como posso cooperar melhor com o que está acontecendo? Trocar foco na falta por foco no presente, reconhecer recursos reais e dar o primeiro passo possível. Substituir culpa por reparo, perguntar quem precisa do que para que o dano seja curado. Converter medo em curiosidade, investigar o que há para aprender no desconforto. Amar como reconhecimento, ver o outro como lugar onde a vida também se expressa.
Essas pequenas mudanças de orientação, praticadas consistentemente, transformam a qualidade da experiência e criam um campo magnético que atrai circunstâncias mais alinhadas. Mitos preservam sabedorias quando são lidos como poesia orientadora, mas se tornam prisões quando absolutizados. Lê-los simbolicamente liberta sem abandonar, permitindo que tradição e razão caminhem juntas sem fundamentalismos. Isso requer maturidade emocional para apreciar metáfora sem exigir literalidade, para honrar tradição sem idolatrá-la, para extrair sabedoria sem absorver superstição. Nem tudo que é antigo é sábio, nem tudo que é moderno é superior. O critério é sempre prático. Isso me torna mais amoroso, mais lúcido, mais útil. Se sim, mantenha. Se não, dispense. Tradição deve servir vida, não dominar vida. Ao dispensar a necessidade de milagres sobrenaturais para explicar sua origem, você se alivia do dever impossível de provar-se digno perante um tribunal cósmico invisível. Resta a dignidade simples de ser, que basta por si mesma e transborda naturalmente em cuidado. Você não precisa ganhar o direito de existir. Você não precisa justificar sua presença no universo. Você não precisa merecer amor através de comportamento perfeito. Sua existência é auto-justificada pelo simples fato de que você existe. Essa compreensão libera a energia que estava sendo desperdiçada em ansiedade existencial para ser usada em contribuição criativa. Em vez de gastar vida tentando provar que merece estar vivo, você pode simplesmente viver. Tudo é sagrado por ser real. Não há classe VIP do ser. Apenas graus diferentes de lucidez sobre a mesma fonte. Profanar é esquecer essa verdade. Consagrar é lembrar. O sagrado não precisa ser protegido da vida comum. Ele se expressa através da vida comum. Isso democratiza o sagrado sem trivializá-lo. Reconhecer que tudo é expressão do divino não diminui o divino. Expande sua manifestação para incluir tudo que existe. Não há lugares mais sagrados que outros. Apenas lugares onde é mais fácil lembrar do sagrado. Sua respiração neste momento é tão sagrada quanto qualquer ritual em qualquer templo. A diferença está na qualidade de atenção que você traz para ela. Amor sem possessividade e sem medo não se vangloria, não negocia, não condiciona. Ele reconhece e liberta. Esse amor é prático, não romântico abstrato. Aparece no modo como você fala, ouve e age com pessoas reais em situações reais. Amor maduro não exige reciprocidade para se manter. Não exige gratidão para continuar. Não exige reconhecimento para se expressar. Ele surge naturalmente quando você reconhece sua unidade fundamental com tudo que existe. Esse amor não é sentimento que vem e vai. É orientação básica da consciência desperta, forma natural de se relacionar quando você não está defendendo uma identidade separada. Ver que sua origem é desdobramento natural das mesmas forças que criaram estrelas é aceitar parentesco íntimo com tudo que vive. Diante dessa visão, destruir levianamente qualquer forma de vida é literalmente automutilação. Cuidar é inteligência prática. Isso não leva ao sentimentalismo que paralisa discernimento. Você ainda pode eliminar mosquitos que transmitem doenças. Ainda pode comer plantas e animais para se nutrir. A diferença é que você faz isso com consciência e gratidão, não com indiferença ou crueldade gratuita. Reconhecer parentesco com toda a vida não significa tratar tudo de forma idêntica. Significa reconhecer que suas escolhas têm consequências numa teia de relacionamentos da qual você faz parte. Há um ponto de inflexão quando o número suficiente de pessoas desenvolve consciência lúcida, tornando certas manipulações coletivas inoperantes. Isso não é milagre. É maturação natural de consciência distribuída, como sistema imunológico coletivo, que aprende a reconhecer e neutralizar toxinas psicológicas. Essa esperança não é baseada em otimismo cego, mas em observação de tendências reais. Informação se democratiza.
Autoritarismos se expõem. Pessoas compartilham experiências e descobrem que problemas que pensavam ser individuais são padrões sistêmicos. Mudança real já está acontecendo. Sua tarefa não é criá-la, mas reconhecê-la e cooperar com ela através das escolhas que você faz a cada momento. Alguns passos práticos. Primeiro, inventariar suas crenças sobre origem, propósito e morte, perguntando honestamente de quem são essas ideias. Segundo, ensaiar decisões pequenas sem pedir permissão metafísica, aprendendo com os efeitos reais. Terceiro, criar rituais simples de gratidão e serviço, sem etiqueta sagrada rígida. Apenas momentos regulares para reconhecer interconexão e contribuir de forma prática. Quarto, estudar com espírito crítico e coração aberto, integrando ciência e sabedoria, sem forçar conflitos desnecessários. Quinto, confiar progressivamente na sua percepção direta, sem desprezar correções que a realidade trouxer. Aprender a distinguir intuição autêntica de wishful thinking, através de verificação empírica. Na família, isso se traduz em reduzir chantagens afetivas e incentivar a autonomia responsável. No trabalho, significa evitar culturas de culpa e promover aprendizado através dos erros. Na comunidade, apoiar políticas restaurativas em vez de punitivas. Não são mudanças dramáticas, mas reorientações sutis que acumulam impacto ao longo do tempo. Cada interação se torna oportunidade para praticar reconhecimento da unidade subjacente, mesmo quando há desacordo sobre questões específicas. Ética aplicada não é seguir regras abstratas, mas responder com amor e inteligência ao que está realmente acontecendo em cada situação específica. Dor inevitável, como luto, doença, mudanças difíceis, pede cuidado compassivo e mudanças práticas quando possível. Dor cultivada por identidade, eu sou alguém que sofre, pede desapego de narrativas que perpetuam sofrimento desnecessário. O critério é sempre prático. Essa dor me torna mais capaz de amar e agir com clareza, ou me torna mais defensivo e reativo? Dor que ensina e transforma serve evolução. Dor que apenas se repete serve ego. Aprender a distinguir entre esses dois tipos de dor é habilidade fundamental para navegar vida consciente sem cair em martírio desnecessário ou insensibilidade emocional. A mesma inteligência que coordena ecossistemas inteiros também sustenta sua linguagem, regula seu organismo e processa seus pensamentos. Cooperar conscientemente com essa inteligência é sabedoria prática. O milagre é participar deliberadamente desse fluxo, em vez de resistir a ele. Essa inteligência não é personalidade cósmica que você pode subornar com orações. É padrão de organização que você pode aprender a reconhecer e acompanhar. Quando você se alinha com ela, suas escolhas se tornam mais efetivas e sua vida mais harmoniosa. Não é força externa que você precisa conquistar, mas padrão natural que você pode aprender a reconhecer e seguir. A origem humana sem milagre sobrenatural não encolhe o mistério da existência. Ela o devolve ao cotidiano, onde sempre esteve esperando para ser reconhecido. Cada respiração que você toma, cada pensamento que surge na sua mente, cada batimento do seu coração são expressões da mesma criatividade cósmica que formou galáxias e fez estrelas brilharem no vazio. Você não precisa de intermediários para acessar o sagrado porque você é o sagrado se expressando em forma humana. Você não precisa de milagres para validar sua existência porque sua existência já é o milagre. Não no sentido de violação das leis naturais, mas como a manifestação mais sofisticada dessas leis que conhecemos. O convite que emerge dessa compreensão é simples, mas revolucionário. Viver sem terceirizar o sentido da sua vida para autoridades externas. Assumir responsabilidade total pela qualidade da sua experiência. Reconhecer que o amor, a alegria e a sabedoria que você busca não estão escondidos em lugares distantes ou tempos futuros. Estão disponíveis aqui e agora,
através do alinhamento com sua natureza mais profunda. Isso não é filosofia abstrata, é orientação prática para uma vida autêntica. Cada momento se torna oportunidade para escolher amor em vez de medo, compreensão em vez de julgamento, presença em vez de fuga. Cada interação se torna chance de reconhecer a mesma consciência que anima você, também animando a pessoa à sua frente. Quando um número suficiente de pessoas desperta para essa realidade, sistemas baseados em separação, controle e medo se tornam obsoletos, não através de revolução violenta, mas através de evolução natural da consciência, como sistema imunológico coletivo que aprende a reconhecer e neutralizar toxinas psicológicas que mantinham a humanidade em estado de dependência artificial. O futuro não está nas mãos de salvadores externos ou tecnologias miraculosas. Está na sua capacidade de lembrar quem você realmente é e viver a partir dessa lembrança com coragem, compaixão e responsabilidade integral. A origem humana sem milagre é, paradoxalmente, o maior milagre de todos, porque é real, verificável, e está acontecendo através de você neste exato momento. Você é a natureza despertando para si mesma. Você é o universo se conhecendo através de um ponto de vista único e irrepetível. Essa é a revolução silenciosa que transforma mundo sem fazer barulho. Uma pessoa de cada vez lembrando sua verdadeira natureza e escolhendo viver a partir dessa lembrança com amor incondicional, responsabilidade total e alegria sem desculpas. O paraíso que todas as religiões prometem para depois da morte já está aqui, disfarçado de vida comum. Você só precisa parar de procurar fora o que nunca esteve separado de você.